Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma nova aula. Hoje nós vamos começar com a unidade 2, as alterações dos ecossistemas, e no capítulo 2, a conservação nos ecossistemas, tá bom? Relembrando para vocês que ecossistema é a interação entre os seres vivos e o meio ambiente em que eles vivem. Quando eu digo meio ambiente, é os aspectos físicos, químicos e biológicos aí. Nós vamos falar um pouquinho da conservação ambiental, né? A conservação ambiental assegura a sobrevivência dos seres vivos, garante a manutenção dos recursos ambientais, como a água, o solo, alimentos e o ar, e mantém a biodiversidade dos ecossistemas. Muito bom sempre a gente frisar aquela palavra, né? Biodiversidade, bio, vida, diversidade, variedade de vida dentro dos ecossistemas. Lembrando que o nosso país é um país que conta com uma das maiores biodiversidades do mundo aí, tá? Então é muito importante essa conservação, tá? Eu gosto de frisar muita diferença entre conservação e preservação. Conservação quando eu vou utilizar os recursos do meio, mas de maneira consciente. A preservação eu vou manter intacto, ou seja, eu não posso mexer naquela área ali de forma alguma. É possível desenvolver ações humanas que diminuam os efeitos da interferência humana nos ecossistemas naturais, como dar destino adequado ao lixo, fazer o uso controlado de inseticidas e outros produtos químicos utilizados na produção de alimentos e usar os recursos naturais de maneira sustentável. É o que nós vamos ver nessa aula de hoje, né? A questão de minimizar esses efeitos aí e manter a sustentabilidade. Uma palavra difícil, né? Na minha época, 20, 30 anos, se falava em crescer, 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 gerar emprego, gerar renda, gerar, né, fazer com que a economia mova. Nós estamos vivendo aí um período de pandemia, né? E a gente vê a questão dos empregos afetados, né? A questão do lockdown, das paralisações, a volta, em volta. Então, isso tudo vai contribuir, né, para uma economia. Agora, lógico que o Brasil precisa de crescer, lógico que nós precisamos de alavancar a economia, porém é necessário que se faça de maneira sustentável, é o que nós vamos ver hoje, para mitigar essas práticas aí, tá? E uma das grandes questões aí nós vamos ver que é o lixo, né? Vamos ver também a questão dos inseticidas. Os inseticidas são produtos utilizados na agricultura para poder o quê? Matar pragas. Pragas entre aspas, né? Pragas porque elas perderam o habitat natural e com isso elas vão atacar as culturas, né? As culturas agrícolas que o homem cultiva aí, né? E o homem, para combater, ele utiliza muito produtos químicos que acabam provocando inúmeros danos à natureza aí. Como nós vamos falar um pouquinho da reciclagem do lixo. Vocês sabem dizer o que é reciclagem do lixo? Né? Todo mundo ouve muito falar nos R's, né, do lixo, mas vamos falar principalmente na reciclagem do lixo no caso aí. A reciclagem é o processo que garante o reaproveitamento de parte do lixo. É fundamental, contudo, separar os materiais descartados em lixeiras apropriadas para que sejam recolhidas pela coleta seletiva. Se vocês observarem dentro do nosso colégio municipal, e esse desenho aí, nós temos essas lixeiras aí. A primeira é verde para o recolhimento de vidro. A segunda ela é vermelha para o recolhimento do plástico. A terceira é amarela do papel. E a quarta, ela é azul para o recolhimento do metal, né? A gente vê muito isso na escola também estadual Dr. Celso Machado. Eu trabalho lá, eu vejo dentro do Colégio Municipal Rio Branco. Há algum tempo, né? De uns tempos para cá, nós estamos verificando dentro da nossa cidade. Mas o ideal seria, né, esse ponto de coleta aí para facilitar, né, a coleta seletiva. O inorgânico do orgânico. Eu digo que o orgânico ele é proveniente o quê?
da matéria viva. Por exemplo, você comprou um pé de alface, lavou a alface, sobrou restos de comida, restos de alimento. Então, destinar esse lixo, separar do lixo não orgânico. Por exemplo, o papel, né? A lata, o vidro, que leva anos e anos para se decompor no meio ambiente aí. E de uma certa forma, nós estaremos aqui contribuindo para a questão da geração de empregos dentro do nosso Brasil e mitigando a questão. Mitigar, gente, eu estou minimizando os efeitos, né, desse lixo no meio ambiente. Lembrando que o acúmulo de lixo, ele vai trazer o quê? Ratos, vai trazer baratas, roedores, inúmeros vetores propagadores de doenças para nós seres humanos aí. Nós estamos vivendo agora um período chuvoso, né, em que além da pandemia do Covid, nós temos o quê? Desculpa, a dengue, chikungunya, o zika vírus e outras doenças aí. Então essa coleta seletiva se faz muito necessário, né? Aqui em Visconde do Rio Branco, nós ainda não temos a coleta seletiva. Seria de fundamental importância a coleta seletiva iniciar, né? E eu digo muito iniciar porque vocês, alunos dos sétimos anos, são os agentes propagadores dessa ideia. Tem que nascer com vocês e passar para as gerações seguintes, tá? Não quero dizer que uma pessoa que tenha 40, 50, 60 anos, ela não vai aprender, mas é com vocês do sétimo ano que nós vamos começar a mudar essa ideia aí, essa concepção um pouco aí. É importante lembrar que atitudes como o consumo consciente e a reutilização de materiais também são essenciais para minimizar, né, a questão aí, o problema gerado pelo excesso de lixo. Né? A palavrinha consumo consciente. Na minha época, né, não é que eu seja tão velho, na minha época, né, a gente comprava, por exemplo, uma garrafa de refrigerante somente no domingo. Aí tinha que dar para todo mundo da família tomar. A gente tinha um hábito de tomar refrigerante. E levava o quê? O vidro de refrigerante e retornava com o vidro. Hoje a gente vê muito o quê? As garrafas PETs, né? Compra tudo em PET, leva. E não tem um retorno, né? Então, o que melhor do que reutilizar a própria garrafa, o próprio vidro, as próprias latinhas? Nós estamos aqui minimizando esses efeitos aí, né? E fazendo um consumo consciente, tá? Então, separar esse lixo, fazer essa coleta seletiva. Infelizmente, a nossa cidade não conta ainda com esse tipo de serviço, né? Mas, quem sabe, né? Nós vamos começar a pedir que possa haver essa coleta seletiva e fazer a nossa parte, né? Tentar separar o lixo orgânico do inorgânico. Lembrando que o inorgânico é aquele que custa deteriorar a natureza, né? Vidro, plástico, tá bom? Borracha. Quando você pega o orgânico, é proveniente de restos de alimento, de alimentação, é aquilo que é facilmente decomposto pela natureza aí. Adubação orgânica. Essa palavra orgânica novamente surge. Orgânico. Orgânico vem do natural, né? Eu vou dar antes de passar o slide para vocês, um caso típico. As fezes do boi, né, formam um esterco, que é um esterco orgânico. Ele é natural, ele é proveniente de um animal. As fezes da minhoca, chamado de humus, é um poderoso adubo natural, orgânico, né? Então, o orgânico se torna muito, mas muito forte nos nossos dias atuais, principalmente nos países de primeiro mundo, nos países desenvolvidos, tá? Em que o povo tem uma maior conscientização. Não é que nós somos menos conscientes não, é porque nós ainda estamos vindo de uma cultura um pouco diferente. Então, nós vamos moldando com o tempo aí.
A adubação orgânica ou verde é um processo que permite a utilização do solo para o cultivo de alimentos por meio de adubos naturais, feito pela decomposição da matéria orgânica. Como eu falei para vocês, quais são esses adubos naturais? As fezes do boi, né, da vaca, as fezes da minhoca, o humus e outros tipos de fertilizantes naturais aí, né? Decomposição é quando você quebra, né? Você vai ter bactérias, seres unicelulares que fazem a quebra da matéria orgânica aí. Vamos familiarizando com esse termozinho orgânico e inorgânico. Isso vai voltar lá no ensino médio para vocês, dentro da química, que é uma matéria específica, vocês vão gravar muito orgânico e inorgânico. Orgânico e inorgânico. Lembra que o orgânico é o melhor para a gente. O inorgânico, não. Não é que o inorgânico não seja essencial. Por exemplo, a água é um componente inorgânico. Faz bem à nossa vida, 90% do nosso corpo é formado por água, né? Mas a maioria dos dejetos inorgânicos lentamente sofre decomposição na natureza. Não tem ação dessas bactérias decompositoras. Para facilitar para vocês, eu, Ronaldo, eu tenho uma massa, um peso de 85 quilogramas kg. Depois que o Ronaldo morrer, a matéria dele vai ser transformado em componentes inorgânicos. Ou seja, eu vou ser transformado em carbonos, hidrogênios, oxigênios. Vocês vão ver isso também lá no nono ano, na tabela periódica, né? Os componentes, né? Nosso corpo é formado, então nós vamos ser decompostos. A matéria não é perdida, ela é apenas transformada neste aspecto aí. O controle biológico, que usa o princípio das cadeias alimentares e a produção de alimentos em inseticidas, favorece a conservação dos ecossistemas. Controle biológico, gente, é quando você utiliza um outro ser vivo para combater uma praga. Por exemplo, a gente já utiliza na cultura, por exemplo, da couve, joaninhas. Por quê? Joaninhas é um predador natural de pulgões que atacam as couves ali. Nós temos outros N tipos de controle biológico. Então, o que é controle biológico? Quando você utiliza um ser vivo para predar um outro ser vivo que está fazendo mal à cultura. Aí você não está utilizando aqui nenhum produto químico para contaminar a cadeia alimentar. A cadeia alimentar e acumulando os níveis tróficos ali. Tá? Na frente também nós vamos rever alguns conceitos aí de cadeia alimentar. Vocês viram um pouquinho de cadeia alimentar lá no 6º ano aí, né? E quanto menos defensivos agrícolas, adubos, né, fertilizantes inorgânicos utilizados, nós vamos ter o quê? Uma contribuição para a conservação ambiental aí. É importante frisar que a produção de alimentos orgânicos sem o uso de substâncias químicas garante a preservação ambiental e a saúde dos consumidores. Aí na tela vocês estão vendo 2 tipos de fertilizantes que eu coloquei de maneira hipoteticamente. É muito comercializado nas casas agropecuárias, como a Casa do Homem do Campo. É um adubo rico em 3 elementos químicos: o nitrogênio, o fósforo e o potássio, tá? Porém, esse adubo utilizado em grande quantidade, o que ele pode acarrear? Ele vem uma chuva, leva para os rios, pode provocar eutrofização, né? A proliferação de algas que são nocivas à saúde humana. Então, muito melhor utilizar a adubação orgânica do que utilizar a adubação inorgânica aí. Porém, nós sabemos, né, que o orgânico vai levar tempos para se entrar na mentalidade do ser humano. Por quê? Ele custa mais caro a sua produção, os alimentos vão chegar mais caros na mesa do consumidor aí. E um detalhe, muitos desses fertilizantes aí acabam tendo substâncias, né, que são nocivas, que podem trazer enormes sequelas à nossa saúde, tá? Por isso que a adubação orgânica
ela é de fundamental importância nos dias atuais aí, tá? Não que eu seja contrário à adubação inorgânica. Eu acho que nós temos que mesclar, tentar diminuir a inorgânica e, com o passar dos anos, nós passarmos para a adubação orgânica. Sustentabilidade. O uso sustentável dos recursos naturais visa a exploração de recursos sem levá-los ao esgotamento, garantindo que futuras gerações também possam desfrutá-los. É aquilo que eu disse, você vai utilizar os recursos do meio ambiente, mas de maneira consciente. Então, vou lá, estou precisando de madeira, então nós vamos fazer um reflorestamento, em vez de fazer extração dessa madeira. Se eu estou economizando naquele lixo, né, que nós fizemos lá atrás, eu fiz a reciclagem do lixo, né? Então, se eu estou poupando no PET, eu não vou ter que tirar os derivados do petróleo. Se eu estou poupando no papel, eu não vou ter que produzir grande quantidade de árvores para poder tirar a celulose, que é matéria-prima. Se eu faço a reutilização do vidro, eu não vou precisar fazer muita mineração para poder estar retirando o silício, que é a matéria-prima para a produção do vidro aí. Então, sustentabilidade seria isso: crescer, gerar empregos, gerar riquezas para o país, retirar da natureza os recursos que nós necessitamos no nosso dia a dia, porém de maneira racional. Derrubar árvores de matas naturais prejudica o solo e pode causar a extinção de muitas espécies. Uma das soluções para esse problema é a criação de áreas cultivadas para extração de madeira. É aquilo que eu falei para vocês. Eu tive uma formação como engenheiro florestal, antes de formar em ciências biológicas, né? Então, hoje nós temos várias empresas que produzem o quê? Cultivam a madeira para a produção do papel, né? Que é matéria-prima, né? Desculpa, da madeira que você extrai a celulose, que é matéria-prima para a produção do papel. Nós temos a própria madeira que vai ser utilizada na construção de móveis, né? Então você não agride o meio ambiente. Você acaba retirando o quê? Do meio ambiente esse recurso natural, porém de maneira mais racional, mais como se diz, gerando empregos até, porque as fases de um reflorestamento requer planejamento. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil reflorestamentos de eucaliptos, reflorestamentos de pinus eliote, é o pinheiro do Paraná, né, que é uma madeira muito boa para a produção de móveis, adornos, instrumentos musicais e outras necessidades que o homem necessita aí, né? E um detalhe, quanto menos eu desmato, mais eu vou estar enriquecendo o quê? A minha variabilidade de seres vivos, a minha maior quantidade de espécies de seres vivos aí. Lembrar sempre na palavrinha biodiversidade, variedade de seres vivos. E o nosso objeto de estudo esse ano vai ser muito o quê? O estudo dos seres vivos. E nós, como seres humanos, também somos seres vivos, só que seres vivos pensantes, né? Pensar nos demais seres vivos aí. Pela política de sustentabilidade, o crescimento econômico deve ser feito para manter os recursos naturais, sem degradar o ambiente. Nós temos uma política ambiental, né, regida pelo CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, pelo IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Não Renováveis. Não sei se vocês sabem quem que é o nosso ministro do Meio Ambiente, né? Seria bom ter uma pesquisa. Quem que é o nosso secretário de Agricultura, o diretor de Meio Ambiente Visconde do Rio Branco, ou do nosso estado? Nós temos essa política. As leis estão aí. Só falta nós cumprirmos as leis aí. A questão, olha só, crescimento econômico, manter recursos naturais. Então nós temos que fazer essa linha. Crescer, gerar empregos, né? Mas manter os recursos naturais para as próximas gerações que virão aí, né? Agora, por mais que eu faça degradar o meio ambiente, é lógico, gente, que alguma forma de degradação vai existir, não tem como, mas nós temos que mitigar o máximo possível aí.
Espero que vocês estejam me compreendendo aí, tá? A exploração sustentável dos recursos naturais garante emprego, muitos trabalhadores, sem alterar os ecossistemas aí. Igual eu disse, se você faz um planejamento de reflorestamento com pinus eliote, com mogno, com eucaliptos, você tem a fase da produção de mudas, de viveiros, melhoramento genético, a parte de exploração. Então, é uma coisa pensada. Tudo que aquilo é pensado, planejado, você vai estar o quê? Gerando riquezas também. E você não vai estar agredindo o quê? O meio ambiente. Por quê? Na concepção antiga, é muito fácil, né? Tá tudo lá, né? Eu pego a floresta amazônica, tá lá, eu vou lá e desmato. Tá lá o Pantanal Mato Grossense, eu vou lá e desmato. Então isso aí é madeira ilegal, né? E aí esse desmatamento vai contribuir para a extinção das espécies e ainda agravar o quê? O efeito estufa que nós vimos na aula anterior aí, tá? Então, muito importante a questão dessa exploração sustentável aí. A educação e o esclarecimento da população são fatores fundamentais para a conservação dos ecossistemas. Como eu disse anteriormente, educação. A educação que a escola dá para vocês, que o Colégio Municipal Rio Branco dá para vocês, é uma educação formal, né? E nós vamos levar para dentro das nossas casas, repassar para os nossos pais, para os nossos amigos, fazer uma corrente única aí. Mas por si só, essa educação formal, ela não vai resolver a situação, não. Então nós temos que ser permanentes, né, nos pequenos atos do dia a dia da nossa vida. Porque senão não faz sentido a gente falar em educação, né? Então, educação, muito importante a palavra. Eu diria que educação a deveria entrar até como educação ambiental, como matéria obrigatória na grade curricular. Mas hoje ele é trabalhado nos diversos níveis, né, nas diversas matérias aí, no português, na matemática, nas ciências, na geografia. Então tornou-se um tema interdisciplinar. Então nós podemos falar dessa educação ambiental em todos os níveis aí, de todas as matérias, acompanhando vocês do 7º ano do ensino fundamental, no 8º, no 9º, no ensino médio e por aí afora vai. É a conscientização o tempo todo. Nós somos os detentores do conhecimento, do saber e repassar esse saber para as próximas gerações aí. A recuperação dos ecossistemas. Quando ocorre alguma alteração prejudicial ao ecossistema, como incêndio, desmatamento ou inundação, ele pode desaparecer ou ser substituído por outro. Aí na gravura eu coloquei um desenho para vocês, uma lavra de extração de minério de ferro, né? O minério de ferro foi todo retirado, tá legal? Houve a preocupação aí de se fazer o quê? Já um reflorestamento, esses cortes nas linhas longitudinais que vocês devem estar vendo no vídeo, são os taludes, você coloca as espécies pioneiras, né? Daí a pouco vai surgir as gramíneas, vai vir as ervas, as árvores de médio porte, porém é um processo muito lento, ele é muito gradual, mas já existe uma preocupação quanto à questão de recuperar áreas degradadas, principalmente pelas áreas degradadas pela mineração. Eu pego, por exemplo, o nosso estado, Minas Gerais, as Minas Gerais, né? Por que Minas Gerais? Tem muitas minas, muitas lavras, né? Com o avanço da tecnologia, com os aviões, você pega, por exemplo, chegando em Belo Horizonte, quem nunca teve oportunidade, né? Às vezes vai ter um dia, mas você vê do alto dos aviões aquelas crateras enormes provocadas pela mineração. Hoje existe dentro dessas empresas uma preocupação de quê? De conservar esse material. Por quê? O minério de ferro ele é a matéria-prima para a produção do aço. O aço que vai construir o carro, geladeira. Então, se esse minério não tiver uma certificação que da onde que foi retirado, houve a preocupação de recuperar essa área degradada pela mineração,
ele não vai ser aceito no mercado mundial. Então, vem aí já essa mudança de concepção nesses últimos 20 anos aí, e a cada dia mais nós vamos ganhando espaço. O Brasil, ano passado, foi considerado que como um dos maiores países de desmatamento, de queimadas, de incêndios, né? Então nós temos que reverter isso aí. Isso aí não é regra de sustentabilidade de forma alguma. Essas mudanças são lentas, como eu disse para vocês. E uma comunidade biológica demora muito tempo para se instalar. Eu falo, essa área aí, para voltar da forma que ela era anteriormente, vai levar ali, gente, 50, 60, 70, 100 anos, talvez, para recuperar o que era, o que foi. Então, essas ações, elas têm que ser muito bem pensadas, né? Para que possa se recuperar aí. Quando o ecossistema se recupera e se estabelece, as populações entram em equilíbrio. É isso que nós estamos vendo no mundo contemporâneo hoje, né? Tentar mitigar, tentar minimizar os efeitos do homem no meio ambiente e, lógico que vai haver alguma interferência humana, mas tentar minimizar o máximo possível para que esse ecossistema possa novamente se recuperar e voltar ao equilíbrio natural dele ali. Eu falo que nós, seres humanos, seríamos, né, ou somos a grande praga, porque nós que fazemos todo o desequilíbrio dentro dos ecossistemas aí. Eu queria agradecer vocês, tá? Obrigado pela atenção, pela nossa aula de hoje. Vou largar aqui para vocês algumas recomendações, tá? Eu queria que você fazer a leitura do texto, o tráfico de animais silvestres, que está na página 204. Faça uma leitura bem calma, bem tranquila. Se houver necessidade, faça a releitura, tá? Depois vocês vão responder as questões relativas do texto que consta na página 205, tá? Também quero que vocês, né, vou falar aí, fazer as atividades das páginas 206 a 209, relembrando que elas estão dispostas em organize o conhecimento, depois aplique o que você aprendeu e analise o que você viu, tá? Eu tenho hora que eu repito muita palavra tá, eu peço até desculpa para vocês aí. Vai ter um pouquinho de exercícios aí para vocês fazerem, né? Mas é muito importante, às vezes, que vocês voltem, dê uma revisada na nossa videoaula, para poder facilitar, dê uma lida nas atividades, dê uma lida no capítulo 2 da unidade 2, para depois tentar começar a fazer essas atividades aí. Lembrando também, gente, que eu estou disponíveis para vocês nos grupos de WhatsApp para poderem tirar todas as dúvidas possíveis e também por via telefônica, se for o caso aí, né? E depois nós também vamos fazer a correção, enviar pelo Google Meet, que está sendo implementado, nós vamos mandar a correção pelo Word, devagarzinho nós vamos encontrando um meio termo aí. Queria agradecer a vocês pela paciência, pela compreensão, um forte abraço a todos vocês aí e que nós tenhamos uma boa tarde. Fiquem com Deus e nunca esqueçam, não deixem a matéria acumular. Se acumular, vai ficando um pouquinho complicado aí.